Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Hoje quero meditar com você no capítulo de Isaías 37. É a história do rei Senaqueribe pressionando o rei Ezequias. Rei Ezequias está em profunda crise, em aperto. Ele é o rei de Judá nesse período e Senaqueribe se levanta contra ele com muita veemência. Era um exército poderoso, ninguém poderia parar o rei Senaqueribe e o seu exército, mas a mão de Deus era a favor de Ezequias. E quando Ezequias recebe a notícia, ele toma uma atitude muito impressionante e muito rápida. Você percebe o coração de rei Ezequias, um coração temente a Deus, quebrantado. Versículo 1, Isaías 37:1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Quando você está debaixo de uma crise, para quem você corre? Onde está o seu refúgio? Nas suas forças, nas suas emoções, no seu intelecto, nas pessoas que estão próximas de você? Ou você corre para Deus? Confiar em Deus e recorrer a Ele nas horas da crise é a decisão mais acertada que podemos ter. E o texto continua, versículo 2, então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebina e o escrivão, e os anciãos de sacerdote com veste de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E agora ele vai ao profeta, e ele quer ouvir Deus, e esse era a forma como Deus se manifestava aos reis e aos líderes espirituais do povo de Israel, através dos profetas. E ele vai questionar a Deus através do profeta. E Isaías lhe dá uma palavra que vem de Deus e que ele abraça com toda a convicção. Aqui eu vejo uma segunda lição na vida do rei Ezequias. Ele se apegou às promessas de Deus e aquilo que Deus havia falado através de Isaías. Versículo 6. Isaías lhe disse: dize isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Nada tinha acontecido, mas a promessa, a palavra de Deus, chegou através do profeta Isaías. Senaqueribe continua ameaçando, ele não para, ele continua achando que ele é invencível. Quantos de nossos inimigos e lutas e batalhas que enfrentamos nos parecem ser invencíveis? Você e eu já vivemos situações assim, mas eu quero desafiar você neste dia a voltar os seus olhos para o Senhor, a humilhar-se diante dele e a inclinar-se diante do Senhor. Ele ouvirá o seu clamor. O versículo 17 diz: inclina ao Senhor, é a oração que Ezequias vai fazer a Deus. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele vai diante de Deus em oração. Esse é o terceiro passo. Ele não recua, ele não se apavora, ele não entra em crise, ele não entra em desespero, porque ele conhece o Deus a quem ele serve. Você conhece a Deus o suficiente para confiar e descansar nele quando as batalhas e os inimigos se levantam? As batalhas e as crises, elas nos servem para nos aproximarmos de Deus ou para nos afastarmos dele e ficarmos no desespero? Nós temos que escolher a primeira opção. Sempre Deus estará conosco, independente do dia bom ou dia mau. Isso é muito importante ter em mente. As promessas de Deus não falham. Judá havia feito concerto com Deus. Judá, através do rei Ezequias, voltou a temer a Deus. Ezequias jogou por terra todos os poste-ídolos, toda a idolatria que havia no povo de Judá. O povo agora está buscando a Deus. Ezequias tem um coração puro e quebrantado, por isso ele vai a Deus e ele sem medo clama: Senhor, inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. E aí o versículo 20 diz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor. Ezequias não tinha outro Deus além do nosso Senhor.
Ezequias está nas pegadas do rei Davi. Ele se inclinou para caminhar num caminho de dependência de Deus, confiança total no poder e no agir de Deus. Para Deus não há impossíveis. Eu não sei qual a luta que você está atravessando, não sei qual a sua batalha, mas eu quero encorajá-lo, desafiá-lo a confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. A história continua e lá no versículo 24 diz a resposta de Deus para Ezequias. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subi ao cume dos montes, os mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Aqui Deus está mostrando como será a ação de Deus em favor do rei Ezequias, do povo de Judá. E aí no versículo 30, Deus vai dar o checkmate. Isto será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, mas no terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. Aqui eu vejo uma outra lição. Deus prometeu que estaria com eles, Deus daria o alimento que eles necessitavam, porque eles não tinham tempo para plantar e colher, mas Deus deixou para eles a tarefa deles mesmos plantarem e eles mesmos colherem a partir do terceiro ano. Deus nunca nos dará tarefa impossíveis para executar. Toda demanda que vem para nós tem uma lição para nós. Nós precisamos aprender com as crises. As crises são oportunidades para o crescimento. Não pare de crer, não pare de confiar, não pare de adorar o Senhor, porque nele está o nosso refúgio. Você e eu temos resposta de Deus. Você sabe que no capítulo 37, nós vamos ler, no final do capítulo 37, que Deus enviou um só anjo para destruir todo o exército de Senaqueribe. 185 mil homens foram colocados por terra e a vitória veio para Judá e para o rei Ezequias. Portanto, minha palavra para você neste dia, não tema as circunstâncias, olhe para Deus, tire os olhos das circunstâncias e fixe seus olhos em Deus e nas suas promessas. Mas para obtê-las, você precisa temer o Senhor e guardar o seu coração. Um forte abraço, Deus te abençoe, tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá, um forte abraço